estamos estudando o capítulo 2 de Romanos. Romanos, capítulo 2, a internalização da lei. A lei precisa entrar no coração das pessoas. Não adianta nós termos a Bíblia traduzida na nossa língua, não adianta nem mesmo nós lermos a Bíblia se a palavra de Deus não entrou no nosso coração. Senão nós seríamos como uma pessoa que olha no espelho e logo em seguida ela esquece da sua aparência quando ela sai de frente do espelho. Assim é toda pessoa que apenas lê a Bíblia, mas não pratica. Essas não são as minhas palavras, são as palavras de um escritor da Bíblia. Quem? Tiago, exatamente. Então a palavra de Deus precisa entrar dentro de nós. Nós estamos vendo juntamente com isso a culpabilidade, a culpa das pessoas que não adoram a Deus, ao único Deus verdadeiro. Quando a gente fala de culpa, nós não estamos falando de salvação, embora são assuntos bem próximos e ligados e até interligados. Culpa é uma coisa e salvação é a solução daquela culpa. Então as pessoas que estão longe do Evangelho, longe da palavra de Deus escrita, longe de uma igreja, longe de qualquer missionário que leve a palavra, uma pessoa ou uma tribo, né? Normalmente tribos isoladas, eles são culpados, mesmo não conhecendo sobre Jesus. Por quê? Eles têm uma revelação geral que é a natureza, e em vez de eles reconhecerem que existe um Criador, e eles sabem que existe um Criador, eles não conhecem quem é, mas eles sabem que alguém criou, porque na aldeia deles ninguém criou o sol, nem o avô dele, nem o tataravô, ninguém. Eles têm histórias mentirosas sobre isso, mas eles sabem que ninguém é capaz de fazer uma árvore. Por isso, eles são indesculpáveis. Por que eles são indesculpáveis? Porque eles não sabem? Não apenas isso. Porque não ter conhecimento de Deus ou de Jesus Cristo não é culpa deles. Nunca ninguém levou a palavra de Deus para eles. Nunca ninguém traduziu a Bíblia e, em muitos casos, nunca ninguém os ensinou a ler. Então, eles não têm culpa daquilo que eles não fizeram. Eles também não têm culpa pelo fato de existir um Deus Criador e eles não conhecerem quem é esse Deus Criador, não saberem o nome dele, não saberem o que ele mandou fazer, o que ele proibiu de fazer. Eles não têm culpa de algo que eles não fizeram. Isso aqui é uma coisa muito lógica. Até no nosso mundo, o apóstolo Paulo falou, por exemplo, que você não tem que ter medo das autoridades. Num país normal, e o nosso é mais ou menos normal, porque normal não tem, né? Mas num país normal, onde a justiça corre quase que normalmente, qual é o comum? O comum é que se você é uma pessoa íntegra, um bom cidadão, nenhum policial vai te prender. Se você é uma pessoa de bem, você não tem que temer as autoridades. Se você respeita a autoridade, se você cumpre com seus compromissos. Então isso é uma coisa lógica. Da mesma maneira, diante de Deus, uma pessoa não vai ser cobrada por aquilo que ela não tem. Ela não tem revelação de quem é Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço. Nós não cantamos assim hoje? Elas não sabem que preço é esse. Elas não sabem que foi pago nada por elas. Elas não sabem nada disso. Então elas não são culpadas daquilo que elas não sabem. Mas, por 2 ou 3 vezes, Deus fala que elas são indesculpáveis. Por quê? Sabendo que há um Criador, não sabendo quem é.
elas avançaram um passo que elas não deveriam. Elas olharam um jacaré e falaram, é o nosso Deus. Elas olharam uma galinha e falaram, é o nosso Deus. Elas olharam uma cobra e falaram, é o nosso Deus. Elas olharam o sol e falaram, é o nosso Deus. Espera aí. Se você não sabe quem é, não invente. Então elas são indesculpáveis por quê? Inculcando-se por sábias, tornaram-se loucas em seu próprio entendimento. Porque é uma loucura fazer isso que elas fizeram. Mas elas fizeram. Por isso elas são indesculpáveis. Aí vamos chegar mais perto da palavra. Uma pessoa moralista, uma pessoa de bem, uma pessoa íntegra, uma pessoa que só faz o bem para a sociedade. No entanto, essa pessoa tem os seus pecados e talvez tenha até o conhecimento de como resolver aqueles pecados através de Jesus Cristo. Se ela não aceitar a Jesus, ela é culpada também. Ela também é culpada. Então nós começamos do maior para o menor, do mais largo para o mais estreito. Alguém que não tem conhecimento de Deus é culpado, porque fez os seus próprios deuses. Alguém que está mais próximo da palavra de Deus, mas não aceitou essa palavra, é culpada por não ter aceitado a revelação que ela tinha. Agora vamos estreitar mais ainda. Um judeu. O judeu, ele nasceu no meio da palavra de Deus. Os judeus, inclusive, tinham a instrução dos pais colocarem na testa deles uma tira de couro que dizia Shema, que quer dizer ouve, ouve, ouvi vós, ouve Israel, ouve Israel, ouve o quê? Deus é o único. E aí tem as outras instruções. Tinha enrolado assim no antebraço deles também, uma tira de couro também, que dizia lá Shema, ouve, Deus é o único. Aí eles começaram a expandir, porque Deus falou nos umbrais da porta, coloque também, eles colocavam. Hoje, um judeu ortodoxo, ele tem nas portas da casa dele, colado ali, o Shema, ouve, Deus é o único. E cada cômodo que eles passam com aquela insígnia, eles colocam a mão e beijam, dizendo, eu creio no único Deus. Cada casa, eles pegam até toque, né? Não pode ver uma coluna que já encosta ali. Eles estão muito próximos à lei. O nome deles é judeu. Judeu quer dizer louvor. Eles vieram do Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Jeová. Eles têm os nomes dos filhos, que é o nome para contemplar algum atributo de Deus. Rafael, Deus que cura. Eles têm o nome de Deus de diversos aspectos. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Jeová Sabaoth, Jeová é o nosso exército, nosso Deus dos exércitos. El Roi, o Deus que tudo vê. Então eles têm muitos nomes para Deus, nome dos filhos, nome das cidades, tudo lembra Deus. Então nós estamos falando, estreitamos muito, de uma aldeia que nada conhece, para um moralista e agora para o judeu. E Paulo vai tratar agora desse. E é isso que nós temos que fazer, não podemos falar de outra coisa, que é isso que a Bíblia fala. No entanto, a gente pode também pedir licença para a palavra de Deus e falar da nossa igreja. Você é como um judeu. Alguns aqui não nasceram no Evangelho, se converteram depois, mas agora você está tão
imerso na palavra de Deus, na Bíblia, que você agora você tem tanta responsabilidade, mas tanta responsabilidade, que se você virar as costas, vai ficar muito ruim para você. Eu não estou falando virar as costas para a igreja, mudar de igreja, isso você está à vontade para fazer como você quiser, como Deus te dirigir. Mas se você virar as costas para os princípios da palavra de Deus, para aquilo que você conhece da salvação e da vida cristã, você está realmente, como se diz em maus lençóis, porque você tem muita luz. Tá bom? É só pedir permissão para a gente fazer essa aplicação, mas nós estamos falando do judeu, tá bem? Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos 2, versículo 17. Se tu, porém, que tens por sobrenome, qual? Judeu, e repousas na lei, te glorias em Deus. O judeu é tão judeu, o judeu é tão judeu que ele é cidadão de qualquer nacionalidade, desde que o sobrenome dele seja judeu. Ou o primeiro nome. Sou um judeu brasileiro, sou um judeu polonês, sou um judeu russo, sou um judeu americano, sou um judeu italiano. Ele sempre é judeu. Não importa em qual nação ele estiver, primeiro ele é judeu. Daí ele é cidadão daquela nacionalidade. Se você que tem esse nome de judeu, repousas na lei, seu berço é a lei, a sua cama é a lei, seu travesseiro é a lei, a sua casa está sempre cheia de motivos da lei de Deus. Você se gloria em Deus. Quando você fala a quem você serve, eu sirvo Yahvé, o Jeová. Esse é o Deus que eu sirvo, o único Deus. Ótimo, beleza? Versículo 18. Que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Você aprova a sua vontade. Sua vontade é terceira pessoa. Olha a importância do português, né? Não é a tua vontade, é a sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida. Como eu gostaria de conhecer a vontade de Deus para a minha vida em todos os aspectos, mas eu não sei. Eu vou tateando aqui, ali, peço oração, oro, e tem uns assuntos, minha esposa e eu estamos conversando hoje, a gente está com um assunto, não importa para vocês, né? Mas a gente quer saber qual a vontade de Deus para esse assunto. Não achamos ainda, mas vamos achar. E você também tem os seus assuntos, que você está aí batendo a cabeça, querendo saber, Deus, me fala, o que o Senhor quer? O judeu já tinha de bandeja, Deus já falava tudo para ele. Você tem aqui 613 leis, você vai fazer o que eu quero. Você conhece a vontade de Deus, você aprova as coisas excelentes, é excelente ser do povo de Deus, eleito, escolhido. Já pensou? Alguém outro dia falou, mas Paulo disse que ele foi escolhido por Deus antes de nascer, no ventre da mãe dele. Foi todo judeu. Ele era judeu, não era? Todo judeu na barriga da mãe já é o eleito. Porque o povo judeu é o povo escolhido de Deus. Engraçado que nem crentes eles são, muitos deles, né? Mas é o povo eleito, o povo escolhido de Deus, porque Deus tem um propósito na vida desse povo. Coisa excelente, hein? São instruídos na lei. Você acha que você sabe da Bíblia, eu também acho que eu sei um pouco da Bíblia. Eles decoram. Com 12 anos, o garoto tem que fazer uma celebração chamada Filho do Mandamento, Bar Mitzvah. Para alguns é só festa, mas o menino tem que cantar na frente de uma multidão, ele tem que recitar vários versículos, ele é instruído na lei, ele aprende a lei. Só elogio para judeu.
versículo 19. Que estás, versículo 19, 2:19. Que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Isso aqui não é uma crítica, não, isso aqui é um elogio, viu? Uma coisa boa, ser guia do cego. Ser a voz dos surdos. É uma bênção? Então, uma pessoa que consegue guiar um surdo para fazê-lo ouvir, né? Que você está ouvindo, eles estão ouvindo também. Uma pessoa que pode guiar um cego, que pode locomover um aleijado. Isso é uma pessoa muito boa, uma pessoa útil na sociedade. Por isso que muitos cegos têm um labrador, né? Porque não tem uma pessoa, labrador é um cachorro, né? Não tem uma pessoa que está com cego todo o tempo. Mas o judeu, ele está persuadido de que ele é guia dos cegos. Ele está muito contente com isso. De colocar luz na vida das pessoas que estão em trevas. Só elogio, hein? Para o judeu. Versículo 20. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Elogio isso aqui. Instrutor de ignorantes. Na sociedade tem tantos ignorantes no sentido de que eles não sabem. Mas o judeu sabe, ele pode orientar as pessoas que não sabem. Então ele é um instrutor daqueles que não sabem. Um grande elogio isso. Ele é mestre de crianças. Uma bênção, porque ajudar uma criança a entender a palavra de Deus, desde pequenininha, com 4 anos de idade, 5 anos de idade, ela já se torna um crente na lei de Deus, na palavra de Deus. E eles tinham essa habilidade de instruir as crianças também. Só elogio. Eles têm na forma da lei a sabedoria. Eles podem levantar a Torá. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles têm os profetas também. Eles podem levantar e falar: isso aqui é o caminho da verdade. Esse aqui é a sabedoria perfeita. Eles têm isso consigo, com eles próprios. Só elogio. Quando tem um pois na Bíblia, estraga tudo. Quando tem um porém, um pois, todavia, entretanto, aí estraga tudo. E aqui começa a azedar o leite. Agora, nós estamos falando dos judeus. Mas veja o que Deus fala. Em capítulo 2, versículo 1. Não, estou falando 2:1. Para que fazer isso conosco? 2:1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Deus já tinha falado para os moralistas isso. Olha, vocês se acham, né? Mas se vocês praticam as mesmas coisas do que os selvagens, os pagãos, vamos chamá-los assim, vocês são iguais a eles. Então Deus está falando para os judeus: se vocês errarem, vocês são iguais às pessoas que não são nada disso que vocês são. Agora eu quero chamar a atenção para nós. Ele está falando dos judeus, mas vamos chamar a atenção para nós. Porque agora é o momento da gente falar mal dos judeus. Não é discurso de ódio não, hein? Nós vamos falar o que Deus está falando. Primeiro ele elogia, agora ele vai falar a verdade da situação do judeu. Então você que está ouvindo essa mensagem, eu sei como está a sua mente. A sua mente está assim: agora é a hora de eu falar mal do judeu. Mas aí lembra que nós falamos de nós? Você tem muita luz igual ao judeu. Agora eu vou me atrever a dizer que você tem mais luz do que o judeu.
todo esse elogio que foi feito ao judeu, pense em você. Você ainda tem mais revelação do que o judeu, porque ele só tem o Antigo Testamento, a lei, os profetas, a sabedoria, o livro das sabedorias. Mas o Novo Testamento não é que ele não tem, ele não quer. Ele rejeitou o Novo Testamento. E você tem toda a palavra de Deus, o Novo Testamento. Então você acaba sendo mais responsável do que o judeu até. Versículo 21, estamos de acordo? Versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não é outrem não, tá? É outrem, outros. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Então ele é mestre dos ignorantes. Ele já ensinou isso aqui muitas vezes. E você ensinou os outros, mas você não se ensinou? Você não ensinou a si próprio? Você falou muitas vezes para as pessoas, não pode furtar. Mas você furta. Rouba, né? Versículo 22. Tu que dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Você fala que não pode adulterar, mas você adultera. Inclusive eles tinham uma lei de divórcio lá que era muito flexível. Os rabinos ensinavam e diziam que se a mulher queimar a comida, divórcio. Já era, ele não é que era divórcio automático, se ele quisesse, podia liberar, ele ia lá para os anciãos, eu quero me divorciar. Meu filho, divórcio não é bom. Qual é o motivo? Ela queimou arroz. Pode ser. É um motivo justificado. E aí eles arrumavam outras, e outras, e outras. E os rabinos, os mestres faziam isso. Então eles trocavam muito de esposa, os rabinos. E Deus chamava isso de adultério. Vocês falam, não pode adulterar, mas vocês estão adulterando. Vocês falam que não pode abominar, cometer abominação, mas sabe o que vocês fazem? Agora eu vou contar um segredo para talvez muitos de vocês. Os judeus, eles não podiam ver um templo pagão. Eles mandavam os agentes para roubar o templo. Mas não é roubar qualquer coisa, não. Roubar ouro. Só pega coisa boa, não aquelas cadeiras rachadas. Não. Vocês vão e pegam ouro. Aí eles pegavam esses ouros, eles derretiam e eles colocavam nos templos deles, nas sinagogas deles. Eles eram conhecidos como furtadores de templos pagãos. Eles não respeitavam nada. É claro que nós não adoramos outros deuses, mas quando você fala de liberdade religiosa, o que você pensa? Eu quero para o meu país liberdade religiosa. Então eu quero que tenha a nossa igreja, mas que também, quem quiser ter outras crenças, que tenha também. Liberdade é para todos, não para um só. Então os judeus, eles roubavam os templos. Vocês estão em pecado. Vocês estão roubando. Versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Ou seja, vocês exaltam a lei que Deus deu para vocês, mas vocês estão tropeçando na lei. Vocês estão fazendo lei para vocês. O Senhor Jesus falou, inclusive, ele deflagrou e denunciou uma prática que eles tinham. Eles eram muito espertinhos. Eles inventaram uma prática chamada Corban. Corban quer dizer consagrado a Deus. Então, quando os pais ficam velhos, quem tem que cuidar deles? Os filhos. Os filhos têm que cuidar, têm que comprar remédio, têm que levar ao hospital, têm que prover para os mais velhos tudo o que eles precisarem.
Eles inventaram uma lei que era assim, eles podiam chegar para os velhos deles e falar: pai, mãe, eu não quero fugir da minha responsabilidade de filho, eu sei que eu tenho responsabilidade, mas eu sei que Deus está acima de tudo, até dos pais. Então, o dinheiro que eu investiria para cuidar de vocês, eu vou fazer um corban. Eu vou consagrar esse dinheiro que eu ia dar para vocês, para Deus. E eu vou dar na casa de Deus. Você acredita nisso? Ele não ia dar para a casa de Deus. Ele ia roubar aquilo lá, ele ia ficar para ele. E ia ainda fugir da responsabilidade. E Jesus falou: vocês anulam a lei de Deus por causa das suas tradições. Então os judeus, eles eram muito espertos para torcer a lei. Eles são culpados, então. Mas nós estamos falando do judeu, né? Mas vamos lembrar, estamos falando de nós também. Você, sendo um crente em Cristo Jesus, você tem maneiras de torcer a Bíblia e você se torna um transgressor da lei também. É culpado. Versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Os judeus foram expulsos de Roma, por exemplo. Naquela leva vieram Áquila e Priscila, os leitores da Bíblia e do Novo Testamento, sabem, né? E por que os judeus foram expulsos de Roma? Perseguição, óbvio, perseguição. Mas é porque os judeus estavam dando muito trabalho ali. Eles roubavam templos, eles causavam um problema na sociedade. E aí eles foram odiados e expulsos. E talvez, meus irmãos, agora falando de nós, não judeus, mas evangélicos, nós temos blasfemado o nome de Deus nessa sociedade. Tem pessoas que estão nos envergonhando. Quando você vai pregar o evangelho para algum crente ruim já chegou antes. E aí ele fala: eu já conheço os crentes. E aí ele conhece os crentes. Ele já sabe o que vários crentes, né, fizeram. E isso envergonha o nome de Deus, porque a gente perde a força para evangelizar. Então nós nos tornamos culpados quando nós damos mau testemunho. Versículo 25. E nesse final na reta final da nossa mensagem aqui do texto, eu preciso explicar mais uma vez o que é circuncisão. Toda vez a gente explica o que é circuncisão, tá bom? Nem todos são adultos aqui, mas mesmo assim os pais têm a responsabilidade de ajudar os filhos nisso, tá? Inclusive, um parênteses aqui, né? Eu e minha esposa estava na reportagem de que em Utah, nos Estados Unidos, tiraram as Bíblias da biblioteca da escola das crianças, né? Tiraram as Bíblias, porque o argumento é que a Bíblia ensina violência, imoralidade e várias coisas, né? Os conteúdos da Bíblia. Então, mandaram tirar, usaram uma lei lá e tiraram. Já tinham tirado também no Texas e querem tirar em outro lugar. O que eu estava falando? Eu estava falando da Bíblia, foi para os Estados Unidos, vai longe. É da circuncisão. Então, eu quero dizer para vocês, né, que têm os filhos, vocês têm a responsabilidade de ensinar os filhos. A palavra de Deus não é pornográfica. A palavra de Deus não tem violência gratuita. E a palavra de Deus não é perversa não, tá bom? As pessoas que querem mudar isso daí. Basta cada pai ensinar seus filhos. Bom, circuncisão é uma cirurgia que o judeu tinha que fazer nos machos, nos meninos. Ao 8º dia tinha que tirar o prepúcio, que é uma pele que tem no órgão sexual masculino. Fazia aquela cirurgia, ou não é castração, é uma cirurgia mais ou menos simples para criança, para adulto já é mais complicadinho, mas é uma cirurgia que não mutilava, não perdia função, nem nada. Então, mas Deus escolheu essa cirurgia para que servisse como um símbolo. Deus gosta muito de símbolos, Deus gosta muito de
de mostrar para o povo dele, para Israel, eu gostava muito de fazer isso, mostrar em coisas palpáveis, visíveis, que é um símbolo. Então, a circuncisão do macho, então, já cobria toda a família, né? As mulheres, evidentemente, não precisavam fazer nada nesse aspecto, mas aquilo era símbolo de que o povo era marcado por Deus. O povo era de Deus. E aquilo era tão importante para os judeus, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para saber se uma pessoa era judeu ou não, eles mandavam o homem abaixar a calça e aí eles iam certificar se é judeu, né? Então, até se alguém fosse circuncidado sem ser judeu, ele entrava no pacote aí, de sofrimento dos judeus. E o judeu, ele sempre se orgulhou de ser circuncidado. O judeu sempre se orgulhou de ser circuncidado, não pela cirurgia em si, mas ele se orgulhou pelo fato de que eu tenho um símbolo marcado no meu corpo de que eu sou de Deus. E ele, é assim que ele pensava. E agora vem o apóstolo Paulo, Deus através do apóstolo Paulo, falar que a circuncisão não é lá aquelas coisas. Ou seja, vocês estão se apoiando nessa cirurgia que Deus mandou, mas se não for acompanhada da internalização, da obediência, de que você realmente é do povo de Deus de coração, isso daí é só um corte no membro, na pele e nada mais. Veja aqui o versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou o quê? Incircuncisão. É como se você não fosse circuncidado. Não faz a mínima diferença essa cirurgia se realmente você não mostra na sua vida que você realmente é de Deus. Estamos falando de judeu, agora vamos falar de nós. Alguns são batizados. Passei pelas águas, sou batizado. Isso aí não serve nada, você só tomar um banho na piscina, no rio. Se você não mostra na sua vida que você é um filho de Deus, um discípulo de Jesus Cristo. Eu tomo a ceia do Senhor. Isso aí não é nada mais do que um pãozinho e um suco de uva, se você realmente não vive para o crucificado, que é Cristo Jesus. Mesma coisa, irmãos, ou quase a mesma coisa. Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ou seja, é bom estar na igreja, mas uma pessoa que não está na igreja, mas creu no Evangelho de Cristo Jesus e é salva, vale mais do que uma pessoa que está na igreja e que não vive para Cristo. Mas é bom que ela venha para a igreja, né? Porque o lugar do crente é na igreja. Então, ele não está dizendo que Deus mandou a incircuncisão. Não, para os judeus ele mandou a circuncisão mesmo. Mas se eles não são obedientes, qualquer incircunciso é igual a eles. Versículo 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Para os irmãos entenderem, é como se uma pessoa de fora da igreja fosse melhor do que nós na integridade, na honestidade. Seria muito chato isso, né? Não dela ser íntegra, não é isso. De nós não sermos íntegros. E nós falamos que seguimos a um Deus justo, a um Deus verdadeiro. Então aqui está falando a mesma coisa para o judeu. Se vocês não vivem para a lei de Deus, vocês são iguais a eles. Ou, quem sabe, eles sejam melhores do que vocês. Imagina, estava tão bom falar de selvagens no meio da selva, né? Estava tão bom falar daqueles que não têm a lei.
Agora, o apóstolo Paulo vai falar de quem tem a lei. Isso é bem sério para eles. Por isso que eles tinham raiva do apóstolo Paulo. E o versículo 28. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Ou seja, o judeu de aparência, ele vai na sinagoga, ele lê a Torá, os machos são circuncidados, isso é tudo coisas exteriores. Mas se ele não ama Deus mesmo, ele é circuncidado somente na carne, é só uma cirurgia. Nós que somos crentes chamados evangélicos, se nós não somos verdadeiros discípulos de Cristo, nós não fomos batizados, nós só tomamos um banho. Nós não tomamos a ceia, nós só tomamos um pãozinho com suco de uva, nada mais que isso aí. A gente não louva a Deus, a gente só canta umas cantorias, como diz. E o versículo 29, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Se é para ser um judeu, tem que louvar a Deus, porque judeu quer dizer louvor. Tem que internalizar a palavra de Deus em você, senão você é apenas um evangélico. Está na moda ser evangélico? Um monte de gente que é evangélico, que nem crê em Cristo, na salvação em Cristo Jesus, e se chama de evangélico. Então, exteriormente, você pode ser o que você quiser. Não tem as festas do cosplay, né? Não sei se é isso que chama exatamente. Eu ia perguntar para a Raíssa, ela não está aí. Né? Pessoas que se fantasiam de personagens, né? Homem-Aranha, ou várias coisas assim, né? Aquilo é apenas uma fantasia. Então, assim também é o judeu, ele só está fantasiado de judeu. Como o evangélico, ele só está fantasiado de evangélico porque ele carrega uma Bíblia no meio da rua. Ele realmente não é um crente em Cristo Jesus, não dá um bom testemunho. Quando é o caso, tá bom? Não estou acusando ninguém. Não. A circuncisão é uma cirurgia, mas o que o apóstolo Paulo fala, e que ele tira isso de Jeremias, o profeta Jeremias, a circuncisão verdadeira não é no órgão sexual masculino. A circuncisão verdadeira é em outro órgão. Qual é? Coração. É no coração. Simbolicamente falando. Então é isso. Não segundo a letra, ou seja, não é o seu legalismo, as muitas tradições que você criou para você e para as outras pessoas. Senão o seu louvor não procede de Deus, mas procede dos homens. É uma religião vazia dos homens. E louvor quer dizer judeu, por isso que faz esse trocadilho. O que nós aprendemos no capítulo 2 é a internalização da lei. As pessoas têm um senso de pecado dentro delas, elas têm um sentimento de juízo dentro delas, e as pessoas elas precisam ter dentro delas a verdadeira fé, piedade. Senão elas só têm algo exterior, e isso pode valer para os homens, mas para Deus não vale nada. Deus abençoe os irmãos. Afinal, a gente estava falando de outras pessoas, né? Vamos orar. Agradecemos a Deus pela Tua Palavra, pedimos que a Tua Palavra esteja dentro de nós, Pai, nos nossos corações, para não sermos hipócritas. Pedimos a Deus que vivamos para Jesus Cristo, nosso Salvador, e que esse louvor que procede do Senhor esteja nos nossos lábios. Agradeço a Deus por todos os irmãos aqui presentes, pedimos que o Senhor abençoe cada um deles. Pedimos e lembramos novamente dos missionários, pastor João Melo e Simone, cuida deles, da saúde e da vida deles. Em nome de Jesus, amém.